O Jardim do Éden nunca existiu. Vê essa foto. Maçã, serpente e Eva. Não existiu, como o inferno não existe. Mesmo problema do vídeo, né? Título: julgamentos, preconceito, senso comum. Como o sistema ensina. Costela não é costela, fruto não é fruto, pó não é pó, árvore não é árvore, jardim não é um simples jardim, serpente não é apenas uma serpente. Não é de se admirar que um povo que come os frutos dos teólogos pense pequeno, com entendimentos curtos e superficiais, e ainda os defenda dizendo que o que vou agora desmistificar seja heresia. Patrocinam o sistema de mentiras e preferem a mentira. E nós que de graça em graça os ensinamos, somos muitas vezes rechaçados. É como o vídeo do pecado original. Tá lá eu dizendo para a pessoa em 32 minutos, é só uma abordagem inicial, porque é um tema que demanda de horas e horas, dias e dias para compreendê-lo. Tá lá eu dizendo. Pecado original. Aí sabe o que o cidadão faz? Cidadãos. Porque 80% das pessoas que assistem aquele vídeo, assim como o inferno não existe, outros tantos, o que eles fazem? Vê lá nos comentários, e se você tiver um tempinho e dons, vai lá ajudar um pouco. Que eu não tenho tempo. Quando eu tenho, eu ajudo. Se eu não posso responder 2, 3, quer dizer, se eu não posso responder todos, eu respondo 2, 3, e ainda me sinto mal por privilegismo. Então vai lá ajudar. Socorra-nos. Ajude aquelas pessoas. Salve-os do fogo. O que eles dizem lá? Nos comentários, eles dizem: irmão Akio, esse assunto é categórico. Esse assunto não tem conversa. Nós nascemos do pecado e pronto. O pecado original, a queda do homem, é uma doutrina sólida. É a mesma questão da trindade, batismo, sei. É sólida. 99,5%. Todos nós acreditamos nisso. Eu não entendo. 10% do salário deles, muitas vezes, vai para alimentar o sistema. São manipulados, escrachados, dominados, açoitados, perseguidos, boicotados. A vida deles é cheia de dogmas, ou seja, proibições. De não toques, não proves, não manuseios, Colossenses 2, 18 a 23. E não bastasse tudo isso, eles ainda querem ser amaldiçoados, querem nascer do pecado, querem ser tidos como débeis, fracos, querem colocar a culpa nos outros, querem ser privilegiados. E o Akio que prega o evangelho da graça e graça, e que diz para eles que eles estão livres da maldição, e que existe bênção definitiva, que não existe nem bênção nem maldição. Veja meu vídeo, bênção ou maldição, mas graça definitiva, que é a bênção definitiva da morte de Jesus Cristo. Aí eles dizem: nós não queremos essa bênção definitiva, nós não queremos essa graça, nós não queremos que seja de graça, nós queremos que seja cobrado. E ainda lutam, chamando de filho do diabo aquele a quem está dizendo para eles que eles não nasceram do pecado. Aquele que está dizendo: filho, filha, quer nascer do pecado, então nasça. Pense assim, defenda assim. Filho ou filha amaldiçoado, é assim que você pensa? A tua geração até a quarta, então vai. Se você quer maldição para a tua vida, vai. Se você precisa ficar frequentando um templo, se arrumando, se perfumando para ir todo domingo, e até mais do que isso, para colocar sua cabecinha debaixo de uma mão sacerdotal, para ser abençoado e ser livre da maldição, então vai, filho. Vai, filha. Vai em frente. Se o Senhor deu dons aos homens, que são dons perfeitos, que estamos aqui cumprindo a missão, e ninguém que começa uma missão com um dom perfeito corrigindo umas pessoas que me escreveram ontem, sempre todos, está na Bíblia, Escritura, livro das referências, todas as referências que receberam chamamento, vocação, dom, venceram o mundo, completaram sua missão, também completaria, assim como eles completaram. Você, se tem, vai completar. Nós, dos dons, nós, do chamamento, eu do chamamento,
cumprirei minha missão, dessistematizando, desteologizando, desmistificando. Mas eles querem a mentira. Eles querem a mentira, então. Adão existiu. Eva também, é claro. Jesus mesmo é o segundo Adão. 1 Coríntios 15, 45, Romanos 5, 14. Portanto, este ponto é vencido. Aqui, ó. Se o jardim existiu, Adão e Eva existiram, então por que do título? Muita coisa vai ser desmistificada hoje. Primeiro, veja meu vídeo sobre o pecado original. É um assunto muito longo. Um abraço ao Hidalgo, Charles Finney. Ainda vou trazer muitos estudos sobre o assista lá, nas revistas e em vídeos ensinos. Portanto, muita paciência e esforço para entender não só esse assunto, mas tantos outros assuntos como a Trindade e tal. No mundo teológico, que é o fruto, no mundo teológico, onde o fruto é uma maçã, não é difícil você imaginar que o pecado original seja outro erro para apregoar maldições sobre a vida das pessoas. Então, para um sistema que chama de maçã ou de fruta, ao invés de fruto, nós podemos entender o restante. O que podemos esperar deles? E olha só o que podemos esperar deles. Eles acham que tudo é literal, Gênesis 1, 2, 3. No Gênesis Bereshit, de tudo, de 1 ao 11, a condição literária é classificada como sui generis. Que significa dizer, não é mito ou lenda, mas também não é uma história literal e dogmática. É linguagem de criança para entendermos aquilo que em nosso vocabulário e capacidade cerebral seria impossível compreender. O entendimento mais preciso acerca do Gênesis é, escute, um núcleo histórico que é apresentado revestido de elementos tipológicos que Moisés tomou de empréstimo do ambiente em que vivia 2.500 anos mais tarde. O mesmo Moisés que escreveu em Números 12, 8. Boca a boca falo com ele. Claramente, e não por enigmas, pois ele vê a forma do Senhor. Isto é, a Escritura é eivada de enigmas. Só Moisés teve esse privilégio, porque envolvia todo o seu povo errado, toda a comunidade, congregação israelita, Kahal, Edá, errada. A Escritura é eivada, portanto, desses enigmas, porque nós não somos Moisés. Não temos esse privilégio. E só podemos discerni-la através dos dons, e é por isso que você está aqui tentando compreender. Consegue? Consegue assimilar isso? Moisés era o único que entendia claramente do Senhor, o Criador, Adonai, Todo-Poderoso, sem necessidade de enigmas. Consegue assimilar que o Criador gosta de enigmas, de falar por enigmas, como um espelho embaçado, dizia Paulo. Assim como no final de todas as coisas, lá no Shabá, milênio, descanso, o Apocalipse é emanado de alegorias e metáforas, também é o princípio das coisas, o Gênesis, o Bereshit, que é o primeiro dia, domingo. Então, nesse plano cabal salvífico da humanidade de 7.000 anos, uma semana, e é por isso que ele criou o mundo em 7 dias, havendo trabalhado no sétimo, descansou, tipologizando 7.000 anos, prefigurando 7.000 anos. Ao quarto dia será imolado o cordeiro no ano 4.000, meu vídeo, 17 anos para acabar o mundo. No ano 4.000 ele morre por nós em carne. E depois de 2 dias ele vai revigorar todas as coisas. No terceiro dia suscitará todas as coisas. Oséias 6, 2. E agora, vai completar agora. O fim é agora. Em Isaías 45, 7 encontramos:
Eu, o Criador, formo a luz e crio as trevas. Eu faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas estas coisas. Em alusão a Gênesis 1, versículos 3 e 4, onde encontramos: E disse Deus, haja luz, e houve luz. E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz. Do hebraico, luz é o mesmo que dizer reino do bem, já ensinei isso outras vezes. E as trevas, do hebraico, mesma coisa que diz reino do mal. E por este caminho por este caminho que nós encontraremos a resposta da grande pergunta filosófica: qual a origem e o significado do mal neste mundo? Havendo nós entendido que o Senhor criou o mal e o bem, que tipologizou não só as coisas descritas por Moisés por inspiração pura e plena, 2500 mais tarde, inclusive a escrita do livro de Jó, feita também livro poético pelo próprio Moisés, além do Pentateuco, nós temos aqui um entendimento de que até os dias da criação são tipológicos, porque provavelmente ele não demorou os 7 dias. Haja vista, ele pode ter feito isso em milhões de anos, bilhões de anos, ou em apenas segundos. Entende isso? Se ele o fez em 7 dias, fez porque quis fazer, mas para representar como tudo é assim em sua criação. E por falar em representações, eu vou falar ponto a ponto para entendermos didaticamente. Vou começar com o Jardim do Éden. Para começar, você vai ver que o Jardim do Éden representa o que eu sempre ensino. A vida é feita de escolhas. Eu já havia até intitulado o pastor dizer que a árvore da ciência do bem e do mal é o dízimo. Pode tocar em todas as árvores, menos na árvore da ciência do bem e do mal, que é do Senhor. Eu já vi de tudo no sistema. Tudo que não presta, tudo que não tem valor. Mas para mim, o dom que o Senhor me deu e passo para vocês, o Jardim do Éden, cada vez que eu lembro dele, escuto ele, eu me lembro da vida feita de escolhas. A vida feita de escolhas. Que coisa linda. Por falar nisso, eu vou dar uma pausa no estudo. Eu quero que você, nesse momento, escute comigo uma canção. Deixa eu achar onde é que eu coloquei ela aqui. Olha só. Ó, eu vou deixar ela até de fundo, depois que ela tocar um pouco. Filho meu, eu vou contar uma história pra você. História linda, mas olha que lindo. Um jardim que eu abandonei. Não faltava nada em nosso lar, tudo Deus concedeu. Uma árvore só pra não tocar, uma prova que Deus nos deu. Jardim do Éden. Jardim. Jardim. Entre dois rios de água azul, Ezequiel e Tigre, floresta saiu andando com Deus no amanhecer, vendo com ele o sol. Ah. Mas ela gritou e eu também. Nosso Agora eu vou deixar aqui ela de fundo, enquanto ela toca, nós vamos para o estudo. Pessoal, então cada vez que eu escuto sobre o Jardim do Éden, que eu vejo o Jardim do Éden, eu lembro do estudo meu sobre a vida feita de escolhas.
É assim que a humanidade começou, com o Senhor ensinando a humanidade que a vida é feita de escolhas. Não é? O conceito geral do Éden ganhou uma aura de fantasia e misticismo absurdo, principalmente no cristianismo de Constantino. É impressionante o quanto que teólogos e o povo, orientado por eles, alienado por eles, inclusive pessoas fora do sistema, ficam fantasiando onde pode estar, no Polo Sul, no Polo Norte, na Lua. Né? Os dinossauros, durante milhões e milhões de anos, como lemos em Jó, provavelmente ficavam fora da região central da Terra, Oriente Médio, onde habitavam Adão e Eva, antes deles e durante. Antes de Adão e Eva existir, quando o mundo era sem forma e vazio, esse espaço de tempo de apenas um versículo pode ser de bilhões e bilhões e bilhões de anos. Provavelmente ficavam fora da região central da Terra, onde habitava Adão e Eva, antes deles, antes de Adão e Eva, o mundo pré-adâmico e durante. Depois da expulsão que veremos a seguir, todo esse lugar se perdeu, tornando-se terra imperfeita como é até hoje. É claro que o dilúvio apagou os vestígios do Jardim do Éden. Veja o que diz Ezequiel 31:18. A quem, pois, é semelhante em glória e em grandeza entre as árvores do Éden? Todavia serás precipitado com as árvores do Éden, nas partes mais baixas da terra, no meio dos incircuncisos, jazerás com os que foram transpassados à espada. Este é Faraó e toda a sua multidão, diz o Senhor Deus. Para você entender isso, você tem que assistir o meu vídeo Sem Preconceito, todo o vídeo, Lúcifer é Jesus, onde eu explico as passagens aí, as 14, Ezequiel, um capítulo antes que fala de Faraó, um capítulo depois que fala de Nabucodonosor, que fala do rei de Tiro. Isaías 14 fala de Nabucodonosor e Ezequiel fala do rei de Tiro. Mas o que nós queremos falar hoje aqui não é do que se trata, de quem se trata ou do título Estrela da Manhã. Mas nós queremos nos ater ao fato de que o dilúvio, já no 7º século antes de Jesus Cristo, o dilúvio conseguiu fazer com que essas árvores fossem enterradas. E no 7º século antes de Jesus Cristo, com esse texto, com esse relato, esse registro de Ezequiel, nós temos o entendimento que elas já não existiam mais. Para falar bem a verdade, vamos esquecer o fato de que Ezequiel registrou 700 a.C., porque o dilúvio é muito mais para trás. Nós temos então, portanto, 3.000 e quase 3.800, 3.900, quase 4.000 anos antes disso, antes de Jesus Cristo. Onde essas árvores já não existiam mais, já estavam escondidas. E como? Primeiro vamos entender que esses textos são altamente metafóricos. Depois, entender que grande parte da Terra Central era um paraíso, claro, com muitas árvores. Qual é o problema então? É que o problema se concentra no que o sistema misticamente quer entender como literal as duas árvores. Uma que representa a vida, a saúde das nações, e a outra que representa a morte do homem. Então preste atenção, vou ler novamente. Evidente que na grande parte da Terra Central tínhamos um paraíso com muitas árvores, mas não literalmente e misticamente como o sistema ensina. E o que é que o sistema ensina? Duas árvores que não se podem comer. Uma, que se Adão e Eva comessem, morreriam, de fato, foi o que aconteceu. E outra, que tornaria Adão e Eva imortais. O que é ainda mais absurdo, que eu fico imaginando um Deus que criou um jardim,
Colocou Adão e Eva e ficava ali assoprando para que eles não chegassem perto daquela árvore da vida, porque se eles comessem do seu fruto ou chegassem perto de suas folhas, teriam saúde e se tornariam imortais. Isso é absolutamente fantasioso. Vamos entender agora sobre a árvore da ciência do bem e do mal. Na literatura antiga, falava-se muito sobre árvores simbólicas para designar. Deixa eu baixar um pouco esse fundo aqui, que é ele que está me atrapalhando. Aí. Falava-se muito sobre árvores simbólicas para designar os dons da divindade aos homens. A felicidade plena foi dada ao homem junto com o livre-arbítrio. As duas árvores representam simbolicamente essa escolha na bifurcação da vida. O Criador deu ao homem a capacidade cerebral de aproximadamente 10%. Veja meus vídeos sobre isso, Deus é o tempo e DNA de Deus. Isto inclui inteligência, criação, emoção, paz e amor. Mas o homem quis entender além de sua capacidade. Como Salomão, por exemplo. E vocês sabem, vídeo DNA de Deus. DNA de Deus não, vídeo 666 e Salomão. Ele quis descobrir o mal e usar o conhecimento do mal, que inclui sagacidade, que é malícia também, prudência, sobriedade, falsidade e desequilíbrio. Acompanhe o raciocínio comigo. O homem tinha a capacidade do seu uso cerebral de 10%. Nisso, ele podia criar, se emocionar, sentir paz e amor. Entre tantos outros atributos da vida, características da vida. Mas a partir do momento que ele pensou ou aceitou a proposta de querer ser igual a Deus, usando um pouquinho mais da sua capacidade cerebral para o mal, precisou da sagacidade, malícia, prudência, sobriedade, falsidade, desequilíbrio, coisas que ele desconhecia. O homem não precisava da prudência de uma serpente, por exemplo, frase de nosso Salvador, mas precisou quando seus olhos se abriram. Veja que o Criador, quando em carne, Emanuel, Jesus Cristo, Yahshua, teve capacidade de 100%. Falamos ontem no vídeo, a Bíblia é o livro que Satã mais gosta. Assista inteiro para entender. Jesus, o Deus em carne, usou 100% da sua capacidade cerebral como Deus em carne, mas não fez isso na maior parte do tempo. Inclusive, foi por isso que eu disse ontem que ele aceitou a proposta de Moisés, lei, Elias, profetas e ele graça. Lembra-se do Monte da Transfiguração, 40 dias e 40 noites de jejum no deserto. Lembre-se também da orelha decepada do soldado Malco por Pedro. E Jesus dizendo que poderia estar protegido naquele momento por uma miríade de anjos. Miríade do grego significa 10.000 anjos. Ou um número qualquer acima disso. Uma sentença antiga entende o preceito paradisíaco como se fora a proibição do sexo entre Adão e Eva. E que o fruto, que representa a ação, porque não é fruta, maçã ou outra, da ciência do bem e do mal foi o primeiro ato sexual da serpente com Eva, que deu origem aos filhos da perdição, Caim, e depois aos filhos da salvação, Abel. Tem alguma coisa perto disso também sobre Lilith, que eu vou falar no final. Sentença essa que William Branham copiou e disse ter sido uma revelação. E o pessoal do Tabernáculo da Fé acha que foi ele que criou isso. Mas isso é muito antigo. É uma vertente filosófica judaica que acredita nessa grande heresia. O caminho proposto fora da ideia absurda de árvore e fruta já é superior. Pelo menos eles entendem que fruto não é fruta. Mas a ideia do sexo e da semente do bem e do mal
não merece audiência. Portanto, comer o fruto é o quê? Comer significa aceitar, é tipológico. E o fruto é o orgulho. Comer, aceitar. E o fruto é o orgulho. Aceitou ser, ego, status. Aceitou ser, ter e poder. Cada vez que você faz uma escolha errada na vida, você come. Você come o fruto do orgulho. No sistema, por exemplo, os títulos, hierarquia, clero, salários, status, fama. Quando você diz amém, conivente, Apocalipse 18:4, complacente, dizendo amém, o amenzismo ao sistema religioso, sendo levado por eles, você come. Dizer amém é comer. Você come o fruto da ganância quando o sistema religioso te leva ao ponto mais alto, que nós falamos ontem. Mateus 4, Lucas 4, tentação de Jesus Cristo, o ponto mais alto. Jerusalém, cidade santa. O templo é santo. A Bíblia é santa, sagrada, nada disso. Nem cidade, Jerusalém, nem o pináculo do templo, nem a Bíblia sagrada. Satanás usa os 3 elementos como ponto mais alto para levar Jesus. E para oferecer a Jesus a escolha da vida, ter, ser e poder. E ele não comeu. Jesus não comeu. O segundo Adão não comeu, mas o primeiro comeu. E você? Árvore da vida. Vamos começar pela resposta perfeita e direta. Em Gênesis 2:9, é mencionado apenas que Adão e Eva gozavam da faculdade de não morrer. É só isso que representa a árvore da vida. Nada mais. Criação de Adão, pó da terra. Imagem e semelhança. Vamos primeiro entender sobre imagem e semelhança. Em Gênesis 1, 26 e 27 temos: façamos. Aí lá vem os trinitários, achando que... Aliás, esse versículo é sempre o primeiro do bojo doutrinário deles, sendo que é o versículo que mais vai contra o dogma da Santíssima Trindade de Constantino. Vê o que eu escrevi entre parênteses: anjos ajudaram, façamos, venham, venham, venham e façamos. Óbvio que eles não criam, e a grande denegação do sistema é: anjos não criam. Quanto que eu falava isso logo que me formei em teologia achando que sabia alguma coisa. Mas ajudam. Gênesis 11, versículos 7 e 8, por exemplo, está. Vou te provar com uma passagem de Gênesis. 10 capítulos para frente só. 10 capítulos para frente. Olha a linguagem de Gênesis, de Moisés, o mesmo autor. Eia, venham, venham, venham. Agora não é venham e façamos o homem. Eia, venham, desçamos ali, está falando para os anjos, e confundamos, tudo no plural, os homens. Por quê? Falando aos anjos, para a confusão das línguas. Os anjos falam todos os idiomas. Aliás, o que é a língua dos anjos? Todos os idiomas dos homens. Os primeiros idiomas humanos foram colocados pelos anjos nas áreas cerebrais. E segundo a ciência, a área cerebral responsável pela aprendizagem, principalmente na fase cognitiva pediátrica, é o hipocampo e 3 partes do córtex. São essas partes cerebrais que inclusive dilatam. Quando uma pessoa aprende de 300 a 500, um intensivo de 300 a 500 palavras, vocábulos de um novo idioma, estudos comprovam que o cérebro é dilatado, a parte do hipocampo e as 3 partes do córtex aumentam, o cérebro incha, aumenta de tamanho. Que coisa. O homem é a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Então o que aconteceu? O Senhor disse: ei, desçamos ali e confundamos os homens. Os anjos vieram e dilataram, aumentaram o cérebro dos homens na região do hipocampo e nas 3 partes do córtex para que eles pudessem ter idiomas diferentes. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que significa a imagem? A imagem de Deus se refere ao metafísico humano. Imagem é espelho. Imagem é aquilo que não se vê. Jesus, por exemplo, é a imagem do Pai.
Hebreus 1:3. Que é o que eu digo no vídeo, Jesus não existe para sempre. O pessoal diz que eu tô ficando doido, virei Salomão, vou cair. Você tá ficando doido de tanto estudar. A sabedoria tá te levando pro mal, virou Salomão. Não, querido, Jesus não existirá nunca mais, porque ele é apenas uma imagem. A imagem de Deus se refere ao metafísico humano. O homem é racional, ele ouve, vê, fala, sente. Seus sentidos racionais e a incrível capacidade de criação é que separa o homem do mundo irracional animal e que o encaixa na dominação, que é o que diz a parte B do versículo 28 do capítulo 1 de Gênesis. Quando ele, logo depois de dizer, façamos para os anjos o homem a nossa imagem e semelhança, ele disse, esse homem que vai ver, que vai ouvir, que vai sentir, que vai criar, capacidade de criação, não como ele, mas de forma limitada, mas sim. Logo na parte B ele diz que domine todo réptil que rasteja, que domine as aves no céu, que domine. É essa capacidade de administração, de governo, que também diz respeito à imagem, que nos originais hebraicos entendemos como imagem. É isso que diz no original. Já semelhança, façamos homens a imagem, é semelhança. O que é semelhança? Semelhança é a capacidade tricótoma de ser corpo, alma e espírito. Mas uma só pessoa e não três pessoas distintas, como disse Constantino, e vocês comeram esse fruto da Trindade. Disseram amém a ele. Ele nos deu vida, mas não somos exatamente como ele é ainda. Seremos como ele é. Receberemos um novo corpo, pois ele é espírito. Ele foi espírito, ele corporificou para morrer por nós, para se apresentar à igreja, para governar no milênio, para julgar as nações, para julgar os homens, e depois ele volta a ser espírito. Criação de Eva, costela e pó da terra. A costela de Adão não era mais larga, nem tampouco se trata das suas costas carnais. E costas, pode falar no plural sim, porque é costela direita e costela esquerda, costa direita, então costas. Vê só, eu fico imaginando o absurdo que chegam os teólogos do sistema achando que entendem alguma coisa. A maioria deles não entendem nada. A ponto de dizer que Adão era muito maior do que é hoje. Depois que sofreu uma anestesia profunda, dormindo um sono, a Eva foi tirada das costelas dele. E aí Adão ficou mais enxuto, menor. Costela é a palavra na linguagem de criança para o ser humano entender as escrituras. Veja meu vídeo, Bíblia Chapeuzinho Vermelho, Bíblia escrita na linguagem do homem, linguagem de criança, cognitiva, pediátrica, lúdica quase, muitas vezes lúdica, metafórica, parabólica, enigmática, para que você entenda aquilo que precisa entender. A Bíblia compilada, livro das referências, que é como eu chamo, daqueles que venceram o mundo, heróis da fé, Hebreus 11, foi escrita por pelo menos 40 homens, dependendo se for protestante. E isso não é motivo para duvidar. Aproveitando para dizer que, pois se ele, o Criador, tivesse escrito com a mão dele, então, de fato, não acreditariam. Ou se ele dissesse, anjos, desçamos ali e façamos a Bíblia, e façamos o Tanar, e façamos o Brit Hadashah, e façamos as escrituras, não acreditariam. Ele escreveu nas pedras, por exemplo, as recomendações lá de Êxodo 20 ao povo de Israel, e você deve lembrar o quanto transgrediram a sua lei, mesmo sabendo que o dedo do Criador escreveu aquilo. Lembre-se de Lucas 16, 30 e 31. E disse ele, não, pai Abraão, mas se alguém dentre os mortos for ter com meus irmãos, eles podem se arrepender. Abraão, do outro lado, disse, se não ouvem a Moisés da lei e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. E não é? Se as pessoas têm hoje a lei, os profetas, os salmos, os poéticos, tem a história dos evangelhos, da transição,
Tem as cartas de Paulo, de João, de Judas, as cartas de outros escritores, e culminando no grande livro das Revelações, e ainda assim não acreditam, do que adiantaria alguém voltar dos mortos? Portanto, esse pessoal que desceu para cá, subiu para cá e viu isso e viu aquilo, é tudo conversa fiada. Costela é a palavra para explicar a célula mother, a célula embrionária, célula tronco-mãe. Adão foi anestesiado pelo Criador e da sua medula, da sua célula tronco, é que o Senhor extraiu a essência capaz de gerar Eva. Então, costela não é costela. É tudo tipológico para entendermos melhor. Pó é a palavra tipológica para representar o carbono e o nitrogênio, provavelmente. O pó, barro, argila, se misturaram com a água e hidrogênio e assim o Criador nos formou artesanalmente. Vocábulos da ciência humana surgem sempre, mudam com o tempo, mas podem hoje tipologizar melhor para nossa compreensão quais elementos químicos e físicos o Altíssimo utilizou. Quer que eu explique? Olha que lindo isso aqui. Isso aqui é para você guardar. Olha que lindo. O corpo do primeiro homem, o corpo de Adão, 60% oxigênio, mais carbono, hidrogênio e nitrogênio, formaram 95% da massa total de Adão. Só que se fosse só esses 95%, ia ser só uma grande pasta, sem formato e sem vida. E os outros 5%? Aí o Criador colocou no corpo de Adão flúor, 17 elementos presentes na natureza: potássio, sódio, cobre, cálcio, selênio, manganês, molibdênio, que é a boa gordura, ferro, zinco, iodo, fósforo, magnésio, cobalto, cromo, enxofre e cloro. Faltava só uma coisa. Então ele assoprou nas suas narinas e lhe deu vida. Quem sabe o Criador não fez de outra forma? Pegou o carbono, que é o pó, tipologicamente escrito por Moisés em Gênesis, você sempre entendeu pó. O homem veio do pó, vai voltar para o pó. Tudo é carbono. Eu ensino no vídeo DNA de Deus, no vídeo Deus é o tempo, que tudo é matéria e antimatéria, é possível voltar no tempo, e que Deus é o tempo. Veja meus vídeos para entender isso. E toda matéria que parece que existe, não existe, porque pode não existir. Porque o que realmente existe é o mundo metafísico, a matéria não importa. A matéria envelhece, rejuvenesce, volta, vai, avança, retrocede. Matéria e antimatéria. Aceleramento de partículas. Tudo isso eu explico no vídeo. Então, quanto mais mole, flácido é um elemento, menos carbono. Quanto mais rígido é um elemento, como cimento, mais carbono. Agora imagina carbono, hidrogênio e nitrogênio nos seus índices corretos para a formação do corpo do primeiro homem Adão e do seu corpo. Aí o Senhor tinha ali carbono, hidrogênio e nitrogênio. Aí o Senhor foi acrescentando flúor, potássio, sódio, cobre, cálcio, selênio, manganês, molibdênio. Quando ele terminou no cloro, faltava só uma coisa, assoprar nas suas narinas. Aí ele encheu como se fosse um balão de ar. 60% do nosso corpo é oxigênio. Eu fico imaginando o Senhor assoprando nas narinas dele, dando fôlego de vida, além da alma e do espírito, alma, intelecto e espírito de vida. Porque sem espírito não adianta a alma. A alma é eterna, o espírito volta para o Senhor. Veja os meus vídeos no curso de Elogiando sobre tricotomia. Aí só faltava isso, estava ali o carbono, hidrogênio, nitrogênio, os 17 elementos químicos da natureza que compõem os últimos 5% do corpo de Adão. E só faltava assoprar nas suas narinas e lhe dar vida, vida, alma vivente. E o que é que o Senhor fez? Assoprou como um balão e encheu com 60% de oxigênio. E Adão abriu os olhos, se levantou e deu os seus primeiros passos à serpente. Eis aqui um grande enigma sendo desmistificado hoje. Falar
e comer pó. Ei! Uma serpente, vou começar já por aqui, não fala e nem come pó. Nem no dia do Jardim do Éden, nem nos dias, nem naquele tempo, nem hoje. Rastejarás e se alimentarás do pó da terra. Por acaso o serpente come pó hoje? Viu como tudo é tipológico? Não é segredo que os espíritos malignos podem materializar-se em qualquer forma. O espírito desceu como pomba. Exemplo. Nós mortais, se usássemos 50% de nossa capacidade cerebral, o golfinho usa 20%, se nós usássemos 50%, usamos 10%, já poderíamos mudar a cor do nosso cabelo, a textura da nossa pele, a cor da nossa pele, o formato do nosso corpo, ter asas ou não ter asas, voar ou nadar, com barbatanas ou com asas. O que você quer? Seria possível fazer isso se pudéssemos usar metade da capacidade cerebral. A serpente mencionada no texto foi um animal homem real do qual Satã se serviu. Preste atenção para entender. Para ter êxito, ele não poderia aparecer de outra forma que não fosse no início um homem. Mas se transformou em seu principal símbolo logo depois, a antiga serpente. Tem nada de anjo de luz. Ele sempre foi serpente. Sempre foi dragão. Para mostrar um pouco do seu poder e representar fisicamente seu principal atributo, a astúcia. E a sua intenção, que o homem coma o fruto. O fruto do ter. Que ele aceite ter, ser e poder. A capacidade de conhecimento que o Criador tem. O Criador tem, o Criador é e o Criador pode. Mas Satã chegou como uma serpente astuta dizendo: você pode ter, você pode ser e você tem poder. Provavelmente, ele no momento dessa fala, ele começou como homem, chegou como homem conversando com Eva. Após um curto assunto mais necessário na introdução, então ele se transfigura em serpente para melhor convencer a ainda inocente Eva. Gênesis 3:1 diz: mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito. Quem é que fez o mal? Quem é que fez o reino do mal? Quem é que fez o preto? Quem é que fez as trevas? Sabe por quê? As pessoas têm uma compreensão errada das coisas. Vê, eu disse que eu gosto muito de usar roupa preta. Aí comecei a fazer o programa aqui no escuro com velas. O pessoal já estava tremendo. O pessoal místico aí estava tremendo. É? O que você acha que é o cosmos? Que graça teriam as luzes verdes, amarelas, azuis no espaço se não fosse a negridão, o darkness? Mas a serpente mais sagaz que todos os animais, quem é que fez então? Quem é que fez ela sagaz? Quem é que fez ela astuta? Quem é que fez ela falsa como ela é? Quem é que fez a cobra? Que o Senhor Deus tinha feito. O Senhor, Criador, fez a serpente já pensando no diabo. Ele parou para pensar e disse: vou criar um animal que tipologize absolutamente o diabo, o mal que eu mesmo criei. E digo mais, até a tribo de Dan, de onde virá o Messias. Do próprio povo dele. Disse a mulher. Então ele disse à mulher essas coisas. Olha que coisa. Vou voltar aqui. Não, vou ler de novo. Gênesis 3:1. Mas a serpente mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse a mulher. A transição da inocência para a consciência teve um sermão de Satã. Veja, Adão e Eva eram inocentes, agora eles estão indo para a consciência, como uma criança que passa para a consciência aos 7, 8, 9, 10, 12, depende da idade. Depende da situação, a idade, a faixa etária não
não é fator primordial, porque cada caso é um caso. Depende das condições ladeadas que podem levar a criança a um estupro moral. Estupro moral é quando a criança descobre a malícia antes do tempo. Isso é terrível para a criança. Adolescente tem que saber de malícia no tempo certo. Se a consciência vem antes do período, é um estupro moral. E foi isso que Satanás fez com Eva, estuprou-a. Trouxe à luz as coisas que ela não deveria saber. E não estava nem preparada para isso. E levou o homem a cair junto. A transição da inocência para a consciência teve um sermão. Lá Satanás estava quando nem existia Tanar e Brit Hadashah. Satanás já tinha uma Bíblia, terceiro e poder, com todas as principais técnicas de persuasão, a dialética oratória, a hermenêutica e a homilética e a exegese estavam na boca de Satanás já. A teologia dele já tinha a pregação com ilustração física de matéria, mudando sua forma de homem para serpente. Ele começou a conversar com ela como homem. É quando ele foi falar da sagacidade, que você pode ser igual ao Criador e ter a capacidade cerebral que ele tem, aí ele se transformou em serpente. E veio e encantou-a. Portanto, não era uma serpente, mas uma corporificação efêmera para ilustrar sua persuasão, como que numa visão. Mas mais do que isso, não era uma visão. Era ali, na frente dela, fisicamente, Satanás. Que coisa, hein? Imagina vocês que eu aqui, para poder ensinar o evangelho, tenho que usar a imagem, a foto, o vídeo, todos os meus atributos possíveis, atributos que o homem conseguiu criar. Técnicas como esse programa que eu estou usando aqui, imagens, vídeos, áudio, tudo que for possível. Mas Satanás não. Satanás, muito antes de qualquer ciência ou tecnologia humana, estava pregando um sermão onde ele mesmo ilustrava com o seu corpo se transformando. Desde sempre a serpente foi um emblema dos falsos deuses nas religiões pagãs. Até em Israel ela representa a tribo de Dan, de onde virá o antimessias. A consequência para a serpente também é metafórica. Veja as expressões rastejar e comer poeira. Elas significam, na verdade, apenas estar derrotado. Porque vocês sabem, a serpente não passou a comer pó. Ela não tinha patas, como dizem alguns teólogos. Ela não falava antes da condenação. Ou ela voava, como diz o Marco Feliciano. Mas sim, Satã corporificou-se em homem e em serpente para persuadir Eva. Pode-se assegurar que a serpente como tal sempre se arrastou e nunca falou. Por quê? Como é que eu provo? O pecado, letras garrafais, não alterou a condição natural de nenhuma criatura. A serpente, portanto, sempre teve as mesmíssimas características que ela hoje tem, que ela hoje apresenta. Veja como tudo é figurado. Gênesis 3,15. Estabelecerei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua linhagem e a linhagem dela. Esta, a linhagem da mulher, te ferirá a cabeça, e tu hás de lhe ferir o calcanhar. Veja aqui, ferir, calcanhar, esmagar, são vocábulos absolutamente tipológicos. Aqui não tem nem ferir, nem esmagar e nem calcanhar. É tudo tipológico, inclusive a cabeça, ferir a cabeça. Ele sempre foi a serpente, Apocalipse 12:9. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, Apocalipse 12:14. Fora da vista da serpente, Apocalipse 12:15. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio. Apocalipse 22.
20, versículo 2. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Quem é a serpente, então? Então você está entendendo que o pleno sentido de pisar em sua cabeça, esmagar sua cabeça, que Paulo mais tarde falou em sua epístola, o pleno sentido de rastejar não é como os teólogos ensinam que a cobra deixou de voar, de andar com patas, de ser uma cobra homem, e depois passou a rastejar como nós vemos hoje. Não. Isso só vai se cumprir em Apocalipse 12, que eles acham, inclusive, que já se cumpriu. Quando? Quando o dragão passa a cauda na terça parte das estrelas, e é aí que os demônios vêm à Terra, que eu digo é a grande invasão alienígena. Veja meu vídeo sobre aliens. Então, Apocalipse 12 mostra que o pleno sentido de rastejar só vai se cumprir na segunda metade da grande tribulação, quando Satã cair como um raio na terra e comer o pó da terra. Você entende que na segunda metade da grande tribulação ele desce, ele sai das regiões celestes, ele passa a cauda e desce com a terça parte dos demônios, e ele cai no pó. Pó é terra, pó é solo, e pó também são os homens que ele vai devorar. Os homens representam esse pó. E isso ainda vai se cumprir. Assim também a expressão maldita és se refere unicamente a Satanás e não ao animal. Então tem gente que tem problemas místicos com serpente achando que é um animal amaldiçoado pelo Criador. Não é. Quem é maldito é Satanás e não a serpente. Amaldiçoam a serpente e não amaldiçoam a maçã, né? E eles acham que é maçã. A expulsão do jardim e o querubim. O Altíssimo expulsou do paraíso os pais da humanidade, colocando à porta dele um querubim portador de espada chamejante. Fogo. Gênesis 3, 23. Isso também é tipológico. Viu, minha irmã mística? Põe, Senhor, teu anjo acampado ao meu redor, com espadas chamejantes, cheias de fogo, muito fogo. Pois o jardim não está hoje invisível, escondido em algum lugar do Polo Norte, da Lua, do Polo Sul, Oriente Médio, num monte alto, impossível de chegar, debaixo da terra, mas simplesmente foi transformado nas consequências da escolha do primeiro casal. Como assim? Na entrada do Jardim do Éden foi colocado, após a expulsão de Adão e Eva, um querubim portador de espada de fogo. Vamos entender o que significa esse querubim. Nos templos antigos, quase sempre existia uma figura de pedra que ficava na porta e significava ser um ingresso proibido aos estranhos. Então tem um significado tipológico. O Jardim do Éden se perdeu, meus queridos. E o querubim ali representado revela a não possibilidade. Qual é a tipologia aqui? O querubim com a espada ali representa a não possibilidade do homem voltar a ter e ser como antes. O ter e ser próprio. E não aquele da tentação, rebeldia, orgulho, de querer ser o que não pode ser. Mas a esperança de que os vencedores desse mundo presente estarão numa nova terra, com a mesma felicidade de antes e sem a serpente para nos atormentar, pois esta já terá sido vencida. Para terminar, vou falar sobre a mentira de Lilith, a primeira esposa de Adão. É a questão da Bíblia. Como eu disse, a Bíblia é o livro que Satanás mais gosta. Pessoas vão usar a Bíblia para dizer que Jeová é o diabo, para fazer confusão de todo tipo. De outro lado, entre ateus, agnósticos, não religiosos e desigrejados de fato, outro desequilíbrio. A lenda que Adão tinha uma primeira esposa chamada Lilith, que teria mantido uma relação com Satanás e gerado uma linhagem de seres malignos. Saímos do misticismo, do sistema religioso que refutamos até aqui,
Agora para o miticismo, sem o S, que vem de mitos, dos descrentes. Eu não sei o que é pior, se é misticismo ou miticismo. Misticismo são os que creem demais. E miticismo são os que não creem em nada, os saduceus. Ou acreditam em quase nada. Outra ideia mítica. O que é pior, mística ou mítica? Diz que Lilith teria sido a própria serpente. Michelangelo, por exemplo, pintou no teto da Capela Sistina uma Lilith, metade mulher, metade serpente, no tronco de uma árvore. Vocês devem lembrar dessa pintura. Existem manuscritos antigos falando que Lilith era o nome de uma deusa conhecida como o demônio da noite que assombrava os desertos de Edom. É verdade que em Isaías 34:14, no original, temos sobre Lilith. Mas eu coloquei TH ali, mas não é a mesma Lilith. Preste atenção. E as feras do deserto se encontrarão com hienas, e o sátiro clamará o seu companheiro. E Lilete, TE no final e não TH, o radical hebraico é equivalente a vários sinônimos. Veja meu vídeo, Adulteração de Sinônimos. Então o cidadão vai traduzir com o sinônimo que lhe mais é conveniente. Bruxa vem do radical, demônio vem do mesmo radical, animal noturno vem do mesmo radical, fantasma vem do mesmo radical, mas eles escolheram o termo original Lilith. Tá entendendo? Aí surge essa confusão desses que defendem esse absurdo, dizendo que inclusive não está só em manuscritos apócrifos, mas na própria Bíblia, numa única passagem errada, equivocada de Isaías 34:14. E o versículo termina com a frase: pousará ali e achará lugar de repouso para si. Por que esse texto não é? Não só pelo radical que eu acabei de provar, pelo hebraico, mas porque esse texto não se cumpriu, esse texto vai se cumprir. Criteriosamente como está ali, apesar que é também uma linguagem metafórica, isso sucederá na grande tribulação, e nenhuma correlação existe, como vocês viram no radical, com a Lilith, TH, criada por eles. Satã foi além de uma conversa com Eva. Satã não só fez o que fez dentro do jardim, mas fora do jardim, que representa esse centro do mundo, na época, mundo de paz e de domínio do homem sobre os animais. Mundo que não tínhamos espinhos, abrolhos, dor de parto, suor, sofrimento, dor. Um mundo que não tinham piolhos, bactérias do mal, micróbios, doenças e tantas coisas que a gente tem hoje, mas elas que são consequências daquele fruto. E o Senhor sabia de tudo isso. E é por isso que ele veio como segundo Adão e não mandou o outro, fazendo ali um filho para resolver o seu problema. Não. Ele criou o primeiro Adão, ele criou o problema e ele deu a solução do problema. Eu vou morrer, como diz o livro História da Criação, por esse problema que eu criei. Satã foi além de uma conversa com Eva. Ele criou a sua versão do Éden com a lenda de Lilith. Ele não fez só isso com a história de Eva, ele fez isso, por exemplo, sobre o Messias. Em várias culturas, e muita gente está caindo nessa desconstrução da fé, achando que Jesus é só mais um Messias e não é o Messias. Por quê? Porque Satanás é o que ele é, sagaz, serpente. O que uma serpente faz? Isso. Planta mentiras. Miticismo, não é misticismo. Satanás planta o miticismo e o misticismo. Mas o miticismo é o que está pegando os místicos. Quer dizer, a pessoa sai de um extremo místico para o outro extremo mítico. Ela começa no misticismo, ela acredita demais. É uma fé artificial mentirosa. Depois ela vai para o miticismo e não acredita em mais nada. Aí ela fica um descrente. E olha só o que é pior. Satanás, com um sermão, fez a sua versão dos fatos do Jardim do Éden para os hititas, egípcios e gregos. E além disso, para os povos da Idade Média. E até escribas e fariseus acreditavam na ideia de Lilith. Tá entendendo? Alguns poucos israelitas.
E da mesma forma ele plantou as sementes do mal com o seu sermão para os egípcios também, para os gregos também, para os medo-persas também, para os romanos também, a ideia do falso Messias. De muitos Messias, nascendo de uma virgem, criteriosamente com os mesmos atributos de Isaías, por exemplo, os profetas que falaram sobre a vinda do Messias. E é dessa forma que eles não receberam o Messias, crucificaram o Messias e até hoje esperam por um Messias. E é dessa forma que muitos místicos passaram a ser míticos porque caíram nessa mentira de Lilith e de que Jesus não é o Messias. Sobre isso, há 5 anos eu tenho vaticinado ensinos como a desconstrução da fé, ensinos como o processo da descristianização. Veja o meu vídeo, está ali em verde o link, é só clicar. O vídeo Duas Saídas, Fé e Desfé. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão, se afastarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e à doutrina de demônios, de serpentes, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, que oferecem frutos de mentira, e você vai lá e diz amém, comendo o fruto, tendo cauterizado a sua própria consciência. E eles não podem se transfigurar como o diabo, viu? Vá para qualquer templo e escute o melhor sermão e o melhor sermonista. Nenhum deles consegue se desmaterializar e materializar na sua frente com como algum tipo de animal ou outro ser ou objeto inanimado. Eles não vão conseguir fazer isso. Mas eles vão usar de tudo: entretenimento, persuasão, homilética, caicai, emocionalismo, musicoterapia, data show. Vão usar o que eles puderem para poder te enganar e te persuadir. Porque, segundo Coríntios 11, Paulo disse, eles tentam pregar um outro evangelho, Gálatas 1, se transfigurando como anjo de luz. Satanás, além de se transfigurar em serpente, ele tenta ser Lúcifer, ele quer ser o Lúcifer. E ele tem sido para muita gente. Pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência, rejeita as fábulas profanas. Esse já era um problema da igreja do primeiro século, 1 Timóteo 4, 1 ao 7. Quem acredita em Lilith tem de acreditar na Cinderela, na Branca de Neve, no Papai Noel. Em tudo isso. Vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. E esse é o sinal que o dilúvio está próximo. Não temos 120 anos para a construção da arca. O tempo já está no fim. Faltam as últimas madeiras a serem pregadas. És tu um salvo. Então, salvo, venha ajudar. Mais um vitorioso